No interior do Brasil, moradores ainda contam a mesma história. A história de um homem tão cruel que, quando morreu, a terra recusou seu corpo. Nem o céu, nem o inferno o queriam. Condenado a vagar eternamente, magro como um galho seco, pele colada aos ossos, com olhos afundados e um cheiro de morte que anuncia sua presença. Essa é a lenda do corpo seco. E alguns dizem que não é apenas uma lenda. A lenda do corpo seco é uma das mais assustadoras do folclore brasileiro. Ela mistura superstição, religiosidade e medo do desconhecido. Não é como as histórias de lobisomens ou fantasmas que atacam na calada da noite. O corpo seco é diferente. Ele não pertence a este mundo, mas também não pertence ao outro. Ao longo dos anos, surgiram dezenas de versões da história. Algumas contam que o corpo seco é um morto-vivo, outras que é uma maldição enviada a pessoas que cometeram atrocidades em vida. Mas o que todas têm em comum é a ideia central: a terra o rejeitou. Dizem que tudo começou com um homem do interior que, em vida, era de uma maldade extrema. Batia na própria mãe, explorava os vizinhos, roubava e se alegrava com o sofrimento alheio. Alguns dizem que chegou a profanar imagens religiosas, cuspindo no altar e desafiando qualquer entidade a puni-lo. Quando morreu, seu corpo foi levado ao cemitério. Mas algo estranho aconteceu. Ao abrir a cova, os coveiros sentiram um cheiro insuportável, mesmo antes do corpo ser enterrado. Colocaram-no na terra. Mas no dia seguinte, o caixão estava fora da cova. Tentaram enterrá-lo novamente, mas o mesmo ocorreu. Diz a lenda que, na terceira tentativa, o próprio corpo começou a se mover, como se quisesse sair. As descrições do corpo seco são perturbadoras. Magro ao ponto de parecer apenas pele e ossos, com a pele ressecada e escura, como madeira queimada. Os olhos afundados brilham na escuridão, e a boca parece sempre aberta, como se estivesse prestes a morder. O cheiro de decomposição o precede. Quem o encontra diz que sente o odor antes de vê-lo. Em algumas regiões do centro-oeste e sudeste do Brasil, pessoas juram já ter visto o corpo seco. Um agricultor de Minas Gerais contou que, numa madrugada, ouviu batidas secas na porta de madeira. Ao abrir, viu uma figura magra, encurvada, com os dedos compridos. O homem fugiu para dentro de casa, trancou-se, mas ainda pôde ouvir passos arranhando a parede. Em Mato Grosso do Sul, uma senhora relatou que, durante uma procissão, viu alguém muito magro e de pele escura acompanhando o cortejo. Quando se virou para olhar novamente, ele havia desaparecido. Há quem diga que ele é atraído por encruzilhadas, locais que na cultura popular são pontos de passagem entre mundos. Alguns acreditam que o corpo seco se alimenta da energia de quem cruza seu caminho, enfraquecendo a pessoa lentamente, como uma praga que seca plantações. No imaginário popular, o corpo seco seria uma alma condenada, incapaz de encontrar descanso porque ultrapassou todos os limites da maldade humana. Nem Deus o recebe, nem o diabo o aceita. Assim, vaga pelo mundo como um exemplo vivo, ou morto, do que acontece com aqueles que não têm redenção. Pesquisadores de folclore apontam que a lenda pode ter surgido para reforçar valores morais em comunidades rurais, como o respeito à família e à religião. Outros acham que a origem pode estar ligada a doenças antigas que deformavam o corpo, como hanseníase ou tuberculose em estágio avançado. Mas para quem já viu o corpo seco, não existe explicação racional. Em 1995, um grupo de jovens em Goiás disse ter visto uma figura magra atravessar a estrada em plena luz do dia. O corpo parecia seco, mas se movia rápido. Quando pararam o carro e olharam para trás, não havia ninguém. Em 2011, na zona rural de São Paulo, trabalhadores encontraram uma cova aberta no cemitério, mas dentro havia apenas roupas e ossos quebrados, como se alguém tivesse saído sozinho. A história se espalhou como mais uma prova da existência do corpo seco. Seja mito ou realidade, a lenda do corpo seco atravessa gerações, assombrando conversas em volta da fogueira e rondando a imaginação dos mais céticos. Talvez ele não passe de uma história para assustar crianças. Ou talvez, em alguma estrada deserta do interior, ele esteja esperando para cruzar o seu caminho. E você, acredita que o corpo seco é apenas uma lenda? Ou acha que há algo de real por trás desses relatos? Deixe sua opinião. E lembre-se, se sentir um cheiro de podridão vindo de lugar nenhum, talvez não esteja sozinho.